Graça e paz para todos, aqui com você, pastor Enéas Francisco. Eu tenho o privilégio de hoje estar falando com você de um lugar muito especial, que é o Ministério Teen Challenge, aqui de Sanford, na Flórida. Para quem não sabe, o Ministério Teen Challenge foi fundado por David Wilkerson, um pastor que já partiu para o Senhor, que é pregador, escritor de muitos livros, a partir de Nova York. E o Ministério Teen Challenge é um ministério voltado para recuperação de jovens a partir dos 18 anos. E acontece que eu vim visitar um amigo, também autor, e aproveitei para usar o escritório dele por conta de muita chuva hoje, para deixar pronto aqui essa quinta com propósito. Então, fica aqui as boas-vindas para você, membro da Monte Calvário e outros amigos que ouvem a palavra aqui conosco. Nós vamos orar e eu vou trazer uma mensagem para você, acreditando que aquilo que Deus colocou no meu coração para hoje vai ser benéfico para você, para a sua caminhada com Deus, tá bom? Pai, nós te damos graças por mais um privilégio de estarmos reunidos na tua presença, distantes fisicamente, mas ao redor do mesmo propósito, que é a tua presença, a tua palavra, a tua vida em nós. E eu oro para que o Senhor fale aos corações dos teus filhos que estão nesta hora ouvindo essa palavra, quer seja na transmissão ao vivo, quer seja em momentos depois, que o Senhor toque, que o Senhor encoraje e abençoe, em nome de Cristo Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Muito bem, o que Deus colocou no meu coração hoje tem a ver com, inclusive, o que eu vi aqui hoje, né, a estrutura do Ministério Teen Challenge, e a proposta deles, e eu estava pensando o que eu poderia compartilhar com vocês, e baseado na vida, na história do fundador desse ministério, eu pensei na palavra legado, não é? Que não é diferente da herança. Nós ouvimos com muita frequência a palavra herança, e ela é associada à morte de alguém, e ela é resultante do suor, do trabalho. Então, quando talvez você conheça alguém que já recebeu uma herança de um tio que faleceu, de um ente querido, até mesmo do pai, da mãe, e herança é tudo aquilo que é o resultado, né? Aquilo que fica como benefícios físicos de alguém que partiu dessa vida e que pensou nas gerações futuras, ou caso alguém que não tinha filhos, deixa para alguém mais próximo, alguém que acredita que fará um bom uso daquilo que ele deixou ou ela deixou. Então, quando a gente fala de herança, a gente fala de contribuição física, tangível, visível. É óbvio que a gente pode falar de herança também como algo intangível, algo que não seja perceptível aos olhos, mas eu queria colocar essa distinção aqui para nós pensarmos sobre isso um pouco hoje à noite. Mas quando a gente fala de legado, a gente fala de algo muito além do que se pode ver, do que se pode tocar em termos físicos. Não é um terreno, não é um imóvel, um prédio, um carro. É algo que te posiciona e te capacita até para construir mais com aquilo que foi deixado. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu estou convicto, eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai concluí-la ou vai completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. E o que isso tem a ver, não é? É muito incomum nós pararmos, para analisar o impacto de um legado em comparação com de uma herança. Você pode deixar uma herança para alguém em valores financeiros, econômicos, que podem mudar a vida de alguém quando você deixa algo que você construiu ou conquistou. Mas quando se fala de legado, a gente está falando de valores ou de uma posição ou de uma condição que é de dentro para fora. Enquanto eu ouvi alguém dizendo uma vez que herança é aquilo que você deixa para os seus filhos, mas legado é aquilo que você deixa neles. Então é muito importante nós olharmos para a nossa vida e vermos que os dias passam, a vida vai embora,
E nós, obviamente, como seres humanos, especialmente se você vem de uma experiência econômica, familiar difícil, a ideia que se tem é: eu não vou deixar nada para os meus filhos. E isso é o conceito da herança, porque talvez alguém não tenha deixado para você também. Mas quando a gente fala de legado, a gente pensa em valores, a gente pensa em coisas que são muito mais significativas do que bens materiais, do que posses, do que imóveis ou carros ou bens, joias e assim por diante. Então, se eu entendo que pela palavra de Deus, Ele que começou a boa obra em mim, Ele vai terminar até o dia do Senhor Jesus Cristo, esse dia do Senhor Jesus Cristo, Ele é a manifestação do Senhor Jesus, seja na sua vinda ou no dia em que nós somos chamados, ou seja, obviamente, no momento em que nós somos chamados para a eternidade, cessa a nossa obra e o nosso próximo encontro com o Senhor vai ser, obviamente, na ressurreição. Mas antes disso, nós precisamos ficar atentos para o fato de que é necessário pensar em legado. É importante pensar em herança? É. Mas se não há herança, o legado é fundamental, não é? Porque Deus está trabalhando em mim. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz: eu estou convicto de que aquele que começou uma obra em você, ou seja, em dado momento Jesus começou a trabalhar na sua vida, na sua história, e Ele foi fazendo e refazendo você, transformando você numa pessoa melhor, fazendo você ter consciência do seu chamado, dos seus dons, dos seus talentos, te dando uma consciência cristã verdadeira, de forma que você possa viver a piedade, de forma que você possa desenvolver o caráter de Cristo, de forma que você possa desempenhar seu chamado de ministério. E essas coisas elas estão conectadas a um legado, elas estão conectadas com aquilo que você semeia ou contribui na vida das pessoas ao seu redor, porque chega uma hora em que você não mais conseguirá servir as pessoas aqui, porque o seu tempo vai acabar. Então, quando a gente fala de legado, especialmente no quesito espiritual, nas coisas do reino de Deus, nós não podemos, por exemplo, deixar de falar de Timóteo. O apóstolo Paulo fala: olha, você foi bem instruído, você desde a sua tenra idade, você conhece as sagradas letras, e ele fala do temor de Deus e do que lhe foi ensinado a partir de sua avó e de sua mãe. Está falando de Eunice e de Lloyd. Ou seja, Timóteo não é simplesmente alguém que começa no ministério porque teve um encontro com Paulo e recebeu um chamado pastoral, mas ele já carregava um estilo de vida, um comportamento que Paulo está agora chamando numa conversa. Na carta que ele escreve a Timóteo, ele está dizendo: existe algo em você que foi deixado por sua avó e por sua mãe, esse temor a Deus, essa busca pela palavra, esse alinhamento com as coisas do reino de Deus. Então nós precisamos nos preocupar com um lado físico e tangível, nós precisamos saber que há necessidade de pensarmos na geração futura no que diz respeito a recursos, a uma boa mordomia, para que quando a nossa vida cessar, não cessem aquilo que nós construímos até aqui e a nossa próxima geração não tenha. Mas se nós falharmos no quesito herança física e tangível, nós não poderemos falhar no quesito legado, o que é intangível, o que é espiritual, o que é reino, o que transcende a matéria. Então eu quero chamar a sua atenção nesse momento, porque talvez você esteja me ouvindo agora e tenha 20, 30 ou 40 anos e você não esteja tão preocupado com o futuro, você talvez não esteja preocupado com com os seus rótulos, como já falamos há alguns tempos atrás. Talvez você não esteja preocupado com o que vão falar ao seu respeito depois que você já não estiver mais aqui, ou não mesmo falando só da sua saída para a eternidade, mas quando você sai de um ambiente e vai para outro, o que fica ao seu respeito deve ser relevante. O que se fala sobre você deve ser coisa que esteja alinhado com o seu comportamento cristão, com a sua busca, com o seu temor a Deus, com a sua vida de piedade, com a sua prática cristã. Então você não pode ignorar isso. Quer você esteja nos seus 20 anos de idade ou 30, nenhum de nós é eterno no que diz respeito à vida. A gente vai daqui a pouco fechar os olhos, esse daqui a pouco pode ser 10 ou 20 ou 30 anos, mas vai acontecer, e a gente não pode ignorar o fato de que ciclos se fecham em determinados lugares, ambientes e relacionamentos,
e que quando a gente sai desses ciclos, por qualquer que seja a razão, porque findou, chegou a hora de dar um passo diferente, de ir para outro lugar, nós temos que ser pessoas preocupadas com o legado, o que se diz ao meu respeito, o que se fala sobre mim. Tenho procurado consertar ou corrigir os meus erros. Eu não quero que você imagine aqui que todo mundo é perfeito, inclusive eu, que a gente não dá brechas ou que a gente não erra e não maltrata alguém de vez em quando. Eu estou dizendo que não deve ser a nossa prática ou estilo de vida, mas eu estou dizendo que existe a necessidade de nos preocuparmos com isso. Espera aí, onde é que eu deixei uma brecha? Onde é que eu abri uma porta para maldade? Onde é que eu permiti a minha carne falar mais alto? Onde foi que eu deixei as coisas do Espírito de lado e abri meu coração para a maldade do mundo ou para a maldade da minha humanidade? E aí, quando você entender isso, você volta, porque o Espírito Santo vai guiar você para corrigir essas coisas. Você volta para o lugar onde você errou, você volta à pessoa com quem você falhou, você volta à pessoa com quem você teve um momento ruim e manifestou que não é cristão em você. Quando você volta e faz uma emenda, quando você volta e corrige esses erros, você assume a sua fraqueza, você pede perdão pelo seu mau comportamento, por palavras duras que você usou fora de hora, por uma explosão por conta da sua personalidade. Você está ajustando as coisas e reparando o seu legado. O problema é que muitos de nós, por conta da nossa personalidade, a gente deixa o ego falar um pouco alto e nos falta coragem de assumir algumas coisas que fizemos de errado, que falamos de errado, quando maltratamos alguém, quando não cumprimos com a nossa palavra, quando não levamos um acordo a sério. Então, à medida que você vai vivendo a vida sem voltar para as pequenas correções, você vai deixando o seu legado ser corrompido. E você deve ser uma pessoa extremamente cautelosa com isso, porque o dia que você não estiver presente por conta de estar em outro lugar, ou no dia que você já não estiver mais entre nós, o seu nome ainda vai ser falado, e é necessário que você tenha essa preocupação com o seu nome. Alguns de nós se preocupam exclusivamente com o nosso score, a gente se preocupa com SPC e Serasa, com a proteção ao crédito, mas muitos de nós não estão preocupados em cuidar do nosso nome, da nossa honra e do legado, daquilo que fica quando a gente sai, daquilo que deve ser um referencial ao nosso respeito. E infelizmente, pessoas que se agregam a nós, elas podem carregar as manchas daquilo que nós não consertamos. Então eu gostaria de que você tivesse consciência hoje de que a palavra diz, o apóstolo Paulo diz que ele, Deus, começou a boa obra em nós e ele é fiel para completar. Essa obra que ele começou em nós, ele quer terminar. E que obra é essa? É a obra de nosso alinhamento ao caráter de Cristo. É sermos aquilo que Paulo diz em Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que antes conheceu, no versículo 29, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, conforme a imagem do seu Filho. Então a nossa meta deve ser parecer com Jesus no nosso comportamento, nas nossas palavras e no nosso nome. Você não vai ter um nome acima de todo nome como o de Jesus, mas o seu nome precisa estar limpo como o de Jesus. Ou seja, quando você está fora do ambiente, obviamente você não pode controlar alguém que vai ficar procurando manchas em você, alguém que vai ficar procurando seus defeitos, mas você precisa ser um cuidador, você precisa ser um protetor da sua fama, do seu nome. Você precisa ser cauteloso como você é visto, conhecido, reconhecido e celebrado ou não nos ambientes e por quê, não é? Uma coisa é você ser perseguido porque você é um cristão, outra coisa é você ser perseguido porque você não se importa com o seu legado. Uma coisa é ser perseguido porque você serve a Jesus e aí você tem que celebrar quando isso acontece. Outra coisa é você, como um crente, não se importar com o legado, com aquilo que fica quando você não está mais presente. É uma preocupação que temos que ter, porque se Deus está trabalhando em mim e Ele deseja cumprir essa obra
eu preciso, pelo Espírito Santo, ter ciência, consciência, sensibilidade de que à medida que o Espírito Santo vai me convencendo dos meus erros, das minhas quedas, dos meus deslizes, eu preciso ser um reparador do meu legado. Eu preciso ser alguém preocupado o suficiente para voltar e fechar os ciclos adequadamente. Alguns de nós, por conta de não ter muita expectativa de futuro, ou simplesmente já apanhou demais da vida, a gente não se importa em como sai e fecha ciclos. A gente simplesmente explode portas e pontes, não é? Eu conheço pessoas que são assim, e não pessoas que eu conheci recentemente, pessoas que eu conheço há muito tempo, que ao entrar num relacionamento, numa conexão, numa possibilidade, elas entram como ovelhas, mas ao descobrir que existem meios e possibilidades de se dar bem, elas tomam decisões que vão romper com o relacionamento, elas tentam tirar vantagem e proveito rápido, elas não pensam médio e longo prazo, tudo é imediato, e qualquer coisa que você faça para obter resultados imediatos vai aumentar a chance de você destruir, de você corromper o seu legado e de você explodir as conexões que Deus te dá. Você explodir as portas em vez de abri-las ou fechá-las adequadamente e acreditando que nunca mais vai precisar voltar por esse caminho, você explode as pontes pelas quais você tem passado. Então você precisa ser o maior cuidador do seu legado. Você precisa ser a pessoa mais preocupada com o que você deixa quando você sai. Terminar ciclos é natural. De vez em quando a gente fica chateado quando alguém fecha um ciclo, quando alguém pede a conta da nossa empresa, quando alguém fala não quero mais servir aqui nessa igreja, quando alguém pede um tempo de um relacionamento. Eu entendo que existem razões pelas quais a gente fica triste, chateado, mas se é necessário fechar o ciclo, feche o ciclo. Mas como? Feche adequadamente, feche corretamente, feche polidamente, porque você não sabe nas voltas que o mundo dá se você não vai precisar passar por aquela porta de novo, entrar nessa, voltar para a mesma igreja. Então a forma como você fecha ciclos, como você sai de relacionamentos, como você fecha uma porta é extremamente importante por conta do seu legado. Explodir portas e pontes vai deixar uma marca negativa no seu legado e quando você precisar voltar, se é que precisar voltar, você vai ser questionado, vão falar mal de você, vão colocar o seu caráter e o seu nome a teste. Por quê? Porque você não está colaborando com o Deus que está trabalhando em você para gerar o caráter de Cristo. Então Jesus Cristo faria o quê? Ele fecharia a porta adequadamente, ele não explodiria as pontes, ele fecharia os ciclos como deveria fechar, de forma adequada, em que o caráter dele, que é o caráter de Deus, vai falar mais alto do que a vontade de ser justo para si mesmo, fazendo autojustiça, de querer que as coisas funcionem bem só para você, e não entender que muitas vezes a vida ela vai permitir que a gente aprenda saindo de ciclos, levando prejuízo. E como crentes, muitas vezes a gente tem errado nisso, porque a gente quer sempre sair bem, e de vez em quando, se não é que muitas vezes, nós vamos sair com prejuízo, nós vamos perder, e está tudo bem, porque o nosso Senhor perdeu também, e Ele não saiu reclamando, brigando com o Pai por conta das perdas. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus, por conta da alegria que estava proposta, Ele suportou a cruz, e Ele ignorou a afronta. Se você puder seguir o exemplo do Senhor Jesus e suportar o que for necessário e ignorar o que for necessário ignorar, você vai chegar do outro lado, você vai fechar esse ciclo e você vai chegar no próximo. As coisas vão ficar bem, o nome do Senhor vai ser glorificado e você vai deixar o seu legado intacto, com dificuldades, com dores, dissabores, reveses. Quem está livre disso? A pergunta é, você está disposto a proteger o seu legado, o seu nome, enquanto Deus continua fazendo em você essa obra que Ele começou e pretende terminar? Ou seja, está na sua mão. Seja um parceiro de Deus e permita que o seu legado seja maior do que a sua frustração.
seja celebrado mais do que os seus rompantes de personalidade. Que Cristo seja visto em você. Se Deus tocar no seu coração nesse exato momento, feche o seu olho aí, faça uma análise da sua realidade, o que tem acontecido, quais os lugares onde você tem destruído pontes e portas por conta de querer preservar algumas coisas do seu ego e da sua personalidade, e você então não está permitindo que o seu legado fique de onde você sai, para que o Senhor seja glorificado. Nós vamos orar nessa hora, e se Deus tocar no seu coração, você pode, depois dessa oração, contribuir para o Ministério da Monte Calvário. Nosso Pix é cogic3montecalvario@gmail.com, e você vai ajudar essa casa a continuar avançando, pregando a palavra de Deus, edificando vidas e fazendo a diferença na vida daqueles que servem ali. Amém? Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra. O Senhor é um Deus bom, um Deus justo, e que hoje nos faz saber da importância do legado, da importância daquilo que fica para trás quando saímos de cena. E a minha oração é que esse meu irmão, essa minha irmã que ouviram esta mensagem, possam ser preocupados o suficiente para agirem adequadamente na proteção do seu legado. Nós oramos para que o Senhor intervenha pelo teu Espírito, trazendo clareza, trazendo paz nas tomadas de decisões, sabendo que nós precisamos seguir o teu exemplo, de que, sendo Deus, Senhor, o Senhor se permitiu o sofrimento, o Senhor olhou além da cruz, da afronta, para então tomar o seu lugar à destra do Pai. Que nós não sejamos pessoas que agem simplesmente por conta da sua urgência, de querer as coisas feitas agora, mas que nós tenhamos a paciência necessária de entender que o que tem que acontecer, precisa acontecer, para então, depois desses testes, desses sofrimentos, desses micos, como a gente diz, nós possamos olhar para trás e ver que valeu a pena, porque glorificamos o teu nome e deixamos o nosso legado e nome intactos. Dentro de tudo aquilo que nós fizemos o possível para te representar nas nossas decisões, nos relacionamentos, na carreira, nos estudos e no ministério. E nós oramos para que o Senhor abençoe esses irmãos, ó Pai, de forma a entenderem que o legado deles importa. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe ricamente. Não esqueça de semear, de contribuir com a Monte Calvário. Não esqueça da sua vida de oração. Todos os dias às 9 horas a Cogic Monte Calvário está em oração. Aos domingos as nossas reuniões de celebração, reunião da família às 9 horas da manhã. Que Deus abençoe você ricamente. Então, pastor Ernesto, terminando por aqui essa nossa quinta com propósito. Um grande abraço e até nosso próximo culto aqui. Tchau.